queridos! Hoje eu recebo aqui na minha casa ele, o meu querido amigo Luciano Clau, que é produtor, compositor e maestro. Tudo bem, Luciano Clau? Tudo bem, pastora. Graça e paz. Um grande prazer, um privilégio estar aqui com você. O prazer é meu. Quero te agradecer por esse carinho de você estar na minha casa para a gente conversar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o ministério que Deus te confiou, que é muito lindo, Luciano. E vamos para a primeira perguntinha, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, Luciano, fiquei sabendo que você começou a sua música, o dom da música, ou a cantar, através de uma brincadeira. Conta pra gente como foi isso. Então, pastora, as minhas raízes são na igreja evangélica. Fui batizado aos 12 anos de idade na Assembleia de Deus. Sou pentecostal, canela de fogo. Glória a Deus, que lindo. E meu pai é pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor nos anos 80. E a minha carreira musical, para quem não conhece muito a minha história, foi com um cantor daqui de São Paulo, chamado Paulo César Baruch. Muito abençoado. Um abraço, Paulo César Baruch. Grande abração para ele. E quando nós nos conhecemos, ele também estava iniciando a carreira de produtor musical, de cantor aqui em São Paulo. Então nós passamos uma boa parte da adolescência juntos. Que lindo. Então, numa dessas brincadeiras, nós estávamos trabalhando numa série de CDs. E não existe modo melhor de começar uma carreira do que essa, na minha opinião. Uhum. Nós estávamos trabalhando numa série de CDs de hinos da harpa. Ai, que lindo. E a gente, só que aquela loucura de adolescente, a gente virava à noite no estúdio para fazer o CD. Estava sendo feito um CD pelo Paulo César Baruch? Não, era uma série. Ele foi contratado por um cliente para fazer uma série de CDs. E te chamou para ir junto? É porque eu era músico, acompanhante. Sim. Então eu sempre fazia parte de pianos, ou a regimentação, teclados e tal. E um pouco de back vocal. Mas eu não cantava muito. Na verdade, eu era o cantor de chuveiro. Certo. Sabia cantar, mas no chuveiro. Só os back tocando. Exatamente. Só. Aí um dia, a gente virando a madrugada no estúdio e tal, e ele começou a brincar com o pessoal. E tinha vários cantores lá, os back vocals, e ele falou, tava tudo pronto, já tava os instrumentos todos gravados, e falou assim, entra lá fulano de tal, técnico do estúdio, canta lá pra gente ver se você sabe cantar. Começou essas brincadeiras. Foi uma brincadeira. E eu tava até cochilando do lado assim, e falou, Clau, agora é você, vai lá e canta lá pra gente ver, tá todo mundo brincando aqui e tal. Aí eu entrei e comecei a cantar, era a canção Mais Perto Querer Estar. Glória a Deus. E aí ele parou a gravação e falou, puxa vida, você sabe cantar. Eu falei, você não falou pra eu entrar aqui pra cantar? Eu entrei porque eu sabia cantar. Que legal. E foi daí, então, que, não sei se eu posso dizer apadrinhado, mas foi Deus dessa... usou a vida do Paulo César Baruch, né? Foi dessa iniciativa tão espontânea de uma brincadeira. Por isso que foi uma brincadeira. Verdade. Que tudo começou. Então, aí eu entrei, ele soltou o playback, então eu comecei. Mais perto quero Glória estar, Deus, que lindo. meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Que lindo, glória a Deus. Então foi daí que a gente começou. Os hinos da harpa me emocionam muito, porque os mais belos hinos e poesias, como diz, né, foram escritos em tribulações. E os hinos da harpa é muito forte. E marcou a sua vida. Foi o primeiro hino, primeira música que você cantou no estúdio. Exatamente. Como a senhora disse agora, as canções da harpa, elas sempre foram Um grande relatos de memórias de situações que as pessoas passaram, né? Então acho que, eu não sei se é talvez lícito dizer, mas pode ser uma extensão até um pouco mais, alguma coisa que vem agregar com as escrituras. Porque as escrituras são coisas que aconteceram com indivíduos do tempo da era cristã. É verdade. Mas a harpa cristã, ela é uma grande ferramenta para nós hoje. Verdade. Existe uma história, eu não vou me alongar nisso, mas existe uma história, já que a senhora tocou nesse ponto, de uma canção de um homem que vivia em Chicago e teve um grande incêndio e ele teve que exilar sua família num barco, a sua filha e sua esposa. E depois de muito tempo ele recebeu, várias vezes por algumas igrejas que eu tenho passado, eu tenho usado nas pregações essa passagem, que é uma história verdadeira. E depois de muito tempo sem ter contato com a sua família, ele tinha mandado embora num barco, porque onde ele estava uma depressão, uma crise, e depois de muito tempo alguém veio da onde ele tinha mandado a esposa e a filha, e ele então perguntou sobre notícias da família. Você tem visto minha esposa, minha filha? Então, como eles estão? Ele falou, realmente eu tenho notícias da sua família. Ele ficou muito apreensivo pela notícia, pela resposta. Ele disse, então, e como que elas estão? Ele disse, o barco naufragou e sua esposa e as suas eram duas filhas, e as suas filhas morreram. Então ele pegou uma caneta, um lápis, na época um papel, e ele escreveu uma canção que a gente conhece bem. Sou feliz
com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Deus, então foi assim que forte. nasceu essa canção. Foi assim que nasceu. Deus. No meio de tanta dor, aquele homem podia... Ele compôs esse louvor. Ele compôs esse louvor depois de receber a notícia que tinha perdido a sua família, mas na consciência dele, o que subiu o seu coração é que ele ainda tinha a salvação. Glória a Deus. E a sua fé que estava ancorada. Que exemplo, né, de fidelidade na hora da dor. E ele disse, eu sou feliz com Jesus. Exatamente. Que lindo, né? Exatamente. E a sua história, pelo percebo, é uma história realmente de uma vida com Deus que você teve desde a sua infância. Né? E até fora do ar, a gente estava conversando, que a gente sente até um chamado pastoral muito forte, né, na sua vida, no seu chamado. Agora, Luciano, a gente quer saber mais um pouquinho. Você toca alguns instrumentos, não é verdade? Isso mesmo. Quais são os instrumentos que você toca? Olha, com 5 anos de idade, eu comecei a tocar... Meu pai ganhou um órgão uma vez. Ah, é? E ele falou assim, eu vou levar pro meu filho, pro meu irmão mais velho, que seria. Eu vou levar pro meu filho, que ele gosta de música e tal. E só que eles iam pro trabalho, e como eu era pequeno, estudava de manhã, eu ficava o dia inteiro mexendo naquele negócio daquele órgão. Quando meu pai chegou um dia em casa, eu comecei a tocar, sem ninguém me ensinar nada. Olha, meu Deus. E aí eu tive um contato com o piano, comecei a tocar piano. E você começou ali a descobrir as notas. Comecei a descobrir as notas, comecei a fazer um processo de assimilação. Meu Deus, e depois, que lindo. começando na igreja, começou o grupo de mocidade, aquele negócio todo, eu comecei a tocar bateria. Depois eu tive contato com guitarra, com violão, comecei a tocar violão. Então foi tudo muito espontâneo assim na minha vida. E a parte de aprender bateria e aprender piano é uma parte, quando você aprende bateria, você aprende a dominar o ritmo. E quando você aprende a tocar piano, você começa a dominar a melodia e você junta o que você aprendeu de ritmo e de melodia e começa a usar isso no piano. E quando você domina o ritmo e a melodia, isso na cabeça do músico cria algo chamado solfejo. E que aí vem o canto. Com os 12 anos eu comecei a cantar. Que lindo. Aí você entrou então é uma junção de tarefas. É, uma junção. Então você foi bem eclético, né? Deus começou a te dar vários dons, né, com vários instrumentos. Exatamente. E ali você descobriu realmente que você tinha um chamado. Exatamente. Não é isso? Na verdade, pastora, você descobre quando você tem um chamado, quando o músico tem um chamado, quando você arruma um emprego não dá certo, arruma 2 empregos não dá certo, arruma 3 empregos não dá certo. Aí meu pai virou e falou assim, filho, fica em casa fazendo música mesmo. Que até quando você tem uma empresa também que você não consegue... É porque meu pai tem muitos amigos que tem empresa, fica que tem preso, lojas e tal. Os primeiros empregos foram todos... tem meu filho lá em casa, tá com 15 anos, tal, dá pra colocar ele pra aprender meio período e tal. Certo. E aí eu já saí de 2, 3, aí falou, não, fica aí, você tá atrapalhando minhas amizades, é melhor você ficar aí. Não adianta fugir do chamado, né? Não adianta. Aí, e na prática da igreja também você começou a praticar, né? Pegava na bateria, pegava no porque aí começou a acontecer uma coisa muito engraçada, que era muito recorrente naquela época, que os músicos da igreja começaram a sair. Começaram a migrar para outra igreja, só que não acontecia aquela rotatividade. Os músicos saíram e não estavam vindo músico. Então... Aí você começou a... tinha uma banda. Aí o baterista saiu, eu comecei a tocar bateria. Aí o guitarrista saiu, eu comecei a tocar guitarra. E minha mãe cantava os corinhos. Que lindo! Aí saiu todo mundo e eu tive que partir pro teclado, porque dava pra acompanhar a minha mãe. Aprendeu na prática. Aí meu pai continuou pregando, porque se ele parasse de pregar, eu também pregava. Que lindo. Seu pai é pastor, né, Luciano? Que lindo. Sua mãe também? Minha mãe... na época não tinha, nas igrejas pentecostais não tinha o pastorado pra mulher ainda. Mas minha mãe pode se considerar como uma pastora. Glória Exatamente. A Deus. Como é o nome do seu pai e da sua mãe? Pastor José Maria e Dona Maria. Que lindo. Eles devem ter muito orgulho, né, do dom e do chamado de Deus na sua vida, com certeza, eu costumo dizer que eu sou fruto dos joelhos que se dobravam por mim. Glória a Deus. Porque hoje sou pai de 3 filhos. Glória a Deus. E eu cresci num lar onde eu não via o meu pai brigar com a minha mãe. Eu cresci num lar onde eu vi os meus pais aconselharem os outros casais. Glória a Deus. Então o chamado de aconselhamento dos meus pais era muito grande. Então de resolver conflitos familiares, conflitos conjugais, era muito grande. Brigas, na paz, né? Eu via isso assim, na sala da minha casa aos 6 anos de idade, aos 7 anos de idade. Isso refletiu hoje na sua vida. Hoje você é casado, Exatamente. Tem 3 filhos. Tenho 3 filhos e eu quero ser a extensão do ministério do meu pai. Glória a Deus, Luciano. Esse é o legado que eu quero deixar. Glória a Jesus, estou emocionada. Quando você começou a produzir, que hoje você também é um produtor, né? Inclusive,
vai estar produzindo o CD do Robson Monteiro pela gravadora Master Music, Estou né? muito feliz por isso. E me conta aí um pouquinho dessa parte. Como surgiu essa parte de ser produtor musical? Então, pastora, tudo na minha vida é um enredo. Então, de tudo que eu contei, desde a minha origem, dos lugares que eu passei, por onde eu passei, com as pessoas com quem eu tive relacionamento profissional. Então, aos 15 anos, eu me lancei como músico profissional. Os caminhos me levaram para trabalhar até com cantores e com artistas fora do meio evangélico. E depois de todos os lugares por onde eu passei, com todos os artistas, trabalhei com os maiores músicos do Brasil, do cenário musical da MPB. Era até isso também que eu queria aproveitar o gancho, você falar um pouquinho. Então, você, né, parece que trabalhou com outros músicos, né, da área secular, é isso? Exatamente. Nesse começo dos anos 2000, eu tive o privilégio de trabalhar com Leila Pinheiro, com Luiz Melodia, com Só Pra Contrariar, Adriana Rapaziada, Bacana. Chitãozinho e Chororó. Você fez a produção do CD Não, deles? eu trabalhava em shows, como banda de apoio. Então, ou fazia back tocando, vocal, né? ou fazia back vocal, era muito mais como back vocal, ou com ou fazendo como pianista. Então, sempre acompanhando, e no meio, no cenário gospel, com muita gente mesmo, com Sandrinha, Giane Mascarenhas, Elaine de Jesus, fiz back vocal em um dos CDs dela. Sandrinha, Giane. Exatamente. E Fernando Fé. Grande amigo. E eu tive o privilégio, e eu cresci dentro da minha casa, na parte musical. Os meus pais não são músicos, mas a minha mãe comprava os vinis. Então, eu quando faleceu agora o queridíssimo Luiz de Carvalho, eu senti muito, porque foi um dos primeiros discos, a minha primeira referência musical era um disco que minha mãe tinha que se chamava Alvo Mais Que a Neve. Muito forte. Que era um vinil duplo. E eu tive... Você cresceu ouvindo? Cresci ouvindo isso. E depois Matos Nascimento, o Álvaro Tito e tal. Que depois os caminhos fomos nos encontrando, acabei conhecendo o Álvaro Tito. Mas eu fiquei muito emocionado quando eu fiz um back vocal. Fui chamado para fazer back vocal. Um cliente do estúdio falou: vem aqui no centro da cidade, no centro de São Paulo, fazer um back vocal para mim. E eu na correria falei: tá bom, tô indo aí. Quando eu cheguei lá no estúdio, era a Sofia Cardoso. Nossa, que privilégio de poder... Eu escutava na cozinha da minha mãe, Sofia Cardoso. Glória então, quando eu pude ter contato com essas pessoas, foi muito marcante. E aí começou a sua parte de produção. Quem foi seu... Você lembra? Como que iniciou você produzindo o CD? Então, é um negócio, meio que um caminho leva para outro. Já estava dentro do estúdio, fazendo back, tocando. Isso, depois de todos esses lugares por onde eu passei, eu entendi hoje, adulto e maduro, que Deus me levou para esses lugares. É até difícil a gente falar isso, ou difícil de entender. Mas por todos esses lugares por onde eu passei, eu adquiri conhecimento. Experiência. Profissionalismo. Com certeza. Ética, retidão. Então, eu acho que Deus faz as coisas com as pessoas porque, basicamente, Ele conhece o coração. Glória a Deus. Então, talvez não é todo mundo que... talvez tenha riqueza, porque Deus conhece o coração. Não é todo mundo que vai morar em lugar tal, porque Deus conhece o coração. Então Deus conheceu o meu coração e por onde eu passei, eu vi muitos músicos que se entregaram aos prazeres do mundo, os prazeres da carne. A maioria, né? Muita gente. E os melhores músicos com os quais eu conhecia, falaram: você toca muito, de onde você veio? Eu sou desviado. A maioria deles. Filho de pastor, os que mais usavam droga, os que tocavam melhor. Infelizmente. Infelizmente. Os filhos de pastores. Agora, só um gancho. Quando você foi tocar, participar desses cantores do secular, você já estava servindo a Deus? Então, é aí que está o complicado. Ou simples, é o que eu queria explicar. Explicar sobre isso. Que o meu coração era tão atrelado às minhas raízes que nada... não te influenciou em nada. Mas, pastora, nada do que era me posto à mesa me impressionava. Entendi. Então, nada me convencia de que aquele era o meu lugar. Você estava firme com Jesus e usava Exatamente. a sua parte musical... Eu tocava assim... Como profissional, né? Se eu estivesse trabalhando em São Paulo, num show em São Paulo, eu saía 3, 4 horas da manhã, chegava às 5 da manhã da minha casa, e aos domingos, 9 da manhã, eu estava ceando na minha igreja. Então, assim, eu nunca deixei de cultuar, eu nunca deixei de prestar culto a Deus. Você não se deixou levar, né? Nunca. Porque as coisas realmente nunca subiram ao meu coração. Eu entendi no primeiro momento, quando eu coloquei o pé dentro de uma casa de show, que eu estava ali de passagem. Que foi para uma experiência, né? Exatamente. E hoje eu posso seu currículo. Exatamente. E hoje
é essa experiência que eu posso oferecer a todos os cantores que confiam em mim, para que eu possa produzir um trabalho, para que eu alcance um nível de excelência e um nível de conhecimento técnico que você tem que ter. Ele é totalmente secularizado. Então a gente não pode espiritualizar um conhecimento técnico de uma profissão. E eu tenho o orgulho de dizer que Deus me levou por vários países, ou várias cidades do nosso país, certo. E que eu pude adquirir conhecimento com os maiores profissionais da área que eu atuo. Deus te presenteou com isso. E hoje eu posso usar isso para o reino de Deus. Glória a Deus. Isso foi lindo mesmo. Você criou uma história, mesmo tocando no secular, foi justamente para hoje você trazer todo esse aprendizado. Exatamente. Nessa época eu já estava noivo, já estava namorando com a minha esposa. Então nós namoramos por todo esse período que eu trabalhei na música secular. Nós namoramos, nós noivamos, nós casamos. E é um casal lindo, com 3 filhos abençoados. E uma coisa muito importante, eu não tenho nenhuma saudade do passado. Graças a Deus, porque você é um homem livre e liberto. Exatamente. Agora, Luciano, você fechou uma parceria recentemente com a gravadora Master Music. O que essa parceria, conta pra gente o que vai acontecer. Pastor, esse negócio foi muito de Deus. Eu tive uma reunião com o Robson e quando ele chegou lá no meu estúdio, ele falou assim, eu, mesmo quando estava na Sony, eu já falava para minha esposa, que a Sony é a antiga gravadora dele, já falava com a minha esposa que eu tinha o desejo, inclusive, isso tanto é verdade que nas últimas feiras, expos que estiveram aqui em São Paulo, eu sempre encontrava o Robson pelos corredores. Ele é muito simpático, muito simpático, ele sempre falava, filho, e a gente se conhece há muito tempo, conheço o Robson há muito tempo. Eu conheço o Robson eu fiz back vocal no CD Anjo, que é o primeiro CD lá, depois que ele saiu da Raul Gil. Aí fizeram uma aliança, uma amizade bonita, né? Exatamente. E toda vez que daquele jeito ele falar, filho, eu quero que você produza um CD meu, um dia você vai produzir um CD meu. Olha, que mistério de Deus. E agora, quando foi chegando agora os últimos dois anos, ou o ano passado, ele falou pra mim, eles que orou e sempre tinha um desejo que eu produzisse um CD dele, e aí um dia quando ele foi falar para a esposa dele do projeto da Saudades da Igrejinha. É isso que eu ia falar, o projeto Saudades da Igrejinha. Esse é o projeto que você vai fazer. Exatamente. Pela Master Music. Ele disse, quando ele foi falar para a esposa dele falou, tem uma coisa para te falar. Quem tem que produzir esse trabalho tem que ser o Luciano Clau. Glória a Deus. Então, e foi muito de Deus, porque isso foi uma confirmação para ele. Mesmo. E quando eu cheguei na Master Music, todos me receberam tão bem, que eu me senti tão em casa. Glória a Deus. Você, o pastor N, todos da direção e o pastor Melquias. Então, parece que a gente se conhece há muito tempo. Verdade. Né? Mas, na verdade, a gente se conhece porque a gente é filho do mesmo Deus. Verdade. Né? Então, o pastor Melquias Lino, que é o assessor e diretor da Master Music, né? E a gente louva a Deus por esse projeto, que eu tenho certeza, na vida do Robson Monteiro, que vai ser uma bênção. Saudade da Igrejinha, que é o que a gente estava falando. Quando você começou a cantar mais perto, eu segurei as lágrimas aqui para não me derramar, porque forte demais, né? Eu até falei isso pro Robson, eu falei, se você não acredita o quanto eu amo, eu tenho um projeto também ministerial de fazer um CD com releituras, e eu já gravei uma canção do Vitorino Silva, Adeus seja a glória, adeus seja a glória, adeus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor. E se surgir um louvor ao Calvário, seja assim. Com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Aleluia. Sem fim. Ai, eu gravei nesse CD aqui. Sua voz é muito boa. Eu gravei no CD Inexplicável. Suave. Foi nesse aqui. Tá nesse CD? Sua música é inexplicável. Olha. Foi meu segundo CD. Realmente, então, inexplicável. No primeiro Adeus seja a glória. No primeiro CD, essa canção chama Meu Tributo. Meu Tributo. No primeiro CD, eu gravei, que meu CD se chama Sentimentos, que não tem aí, mas é uma canção do Álvaro Tito. Então, já falando com a minha ligação com as canções do passado. Música, Sentimentos. E nesse eu gravei Meu Tributo. E tá nesse aqui? Tá nesse aí. Sentimentos também do Álvaro Não, Tito? Sentimentos é um título do meu primeiro CD. Ah, sim. É o que não tem aí. Que lindo. E aí, quando o Robson
quando a gente tava falando, eu falei, você não sabe o quanto eu sou apaixonado pelas canções antigas. Aí ele me apresentou o repertório, e a gente começou a sonhar junto. Aqui dá pra fazer isso, aqui dá pra fazer aquilo e tal. Então, assim, tá nascendo o que nasceu no projeto de Deus, no coração de Deus, e foi pro coração do Robson. Ele compartilhou comigo e a gente compartilhou com a gravadora. Então, nós temos certeza que vai ser um grande projeto. Vai ser uma grande bênção. Uma coisa que eu sempre digo, pastora, quando eu produzo um CD, não é simplesmente para agradar um cliente, mas eu tenho noção que a minha obrigação é de fazer com que aquilo chegue até o coração de Deus. Glória a Deus, agradar a Deus. Porque se chega até o coração de Deus, com certeza, você foi a pessoa certa. Deus é tremendo. Além de grande cantor, né, e produtor, você também é compositor, né? E como nascem essas inspirações para você estar compondo? Como que acontece esse momento? Pastora, esse é um... se a senhora fizer essa pergunta, não sei como você se sente melhor, você ou a senhora? Pode ser você. Não sei, se você fizer essa pergunta para 10 compositores, você vai ter 20 respostas diferentes. É verdade. Ou até mais. Porque cada canção, no meu caso, eu não sou um grande compositor como Anderson Freire, como Baruch, como Thiago Grulha, que eles compõem assim, eu gostei daquele passarinho, olha que aquilo é poético. Aí eles pegam um livro e começam a escrever. Com mais facilidade. Né? Inclusive, a gente não pode esquecer que no CD do Robson vai ser um CD de releituras e o Anderson Freire presenteou com uma canção. Tem uma canção do Anderson Freire que vai fazer parte do repertório do Robson. Do Robson Monteiro. Isso. Que bênção. Mas a maioria das canções, as composições, elas expressam o momento em que o compositor está vivendo. Verdade. Então, se ele está num momento de grande tribulação, a revelação que o Espírito coloca no coração dele é para que ele use aquele momento de tribulação, aquela provação, para que ele escreva e para que ele expresse numa canção aquilo que ele está passando, aquilo que ele está sentindo, mas essa revelação, geralmente, ela só vem depois da tribulação, depois da luta, para que ele dê uma conclusão na composição. Entendi. E através desse testemunho, as vidas que são alcançadas são aquelas aonde a canção consegue chegar. É verdade. Tem uma canção no meu CD, Inexplicável. Minha esposa e eu, nós temos 3 filhos, mas a nossa primeira filha, nós perdemos a nossa primeira filha. Ela nasceu com vários problemas de nascimento, mas ela ficou viva durante 30 dias numa UTI. Meu Deus. E durante esse processo, que foi muito doloroso para nós, porque é a primeira, no DVD, Por Amor a Ti, nós fizemos um pequeno documentário falando um pouco disso, de alguns casais que estiveram próximos, pastores, inclusive o Baruch, o pastor dele, o pastor Eli, pessoas que estiveram próximos da gente, e eu sempre pedia para Deus para que ele me dirigisse, porque ao mesmo tempo que eu visitava minha filha na UTI, eu saía do púlpito da igreja e depois, de madrugada, eu ia visitar minha filha na UTI pediátrica. Meu Deus, sofreu muito. Né? Então era muito sofrimento, e no meio desse processo, por um acaso, eu fui numa igreja, estavam cantando uma canção que eu gravei posteriormente, e que ela me abençoava tanto naquele momento, porque ela não resolvia os meus problemas, mas ela acrescentava muito na minha esperança. Que é a canção O Milagre em Sua Vida. Inclusive, quando eu estive na Assembleia de Deus, lá no Ministério São Templo, Ministério São Templo, eu cantei essa canção, e o refrão fala assim: você pode esperar um milagre em sua vida. Que lindo esse louvor. Um toque e um olhar de Jesus transforma tudo. Glória a Deus. Nele há perdão, a salvação, a cura. O seu milagre vai chegar. Então, Luciano, quando você conheceu essa música Milagre, foi no momento que você estava passando por lutas devido à sua filha estar internada. Foi isso? Exatamente. Conta pra gente um pouquinho. Foi tão de Deus que o Baruch passou na minha casa um dia à tarde. Ele sabia que eu estava por lá. Passou no meu estúdio e falou assim, a igreja é perto da minha casa em que ele precisava ir. Eu preciso numa igreja ali conversar com o pastor. Vamos lá comigo, fazer companhia pra mim. Eu falei, vamos lá, vamos embora. Quando eu cheguei lá, tava tendo um culto durante a tarde. E eles estavam cantando essa canção no louvor da igreja. Lindo esse louvor. E a compositora é uma grande amiga minha, quero mandar um beijo pra ela, a Paula Freitas, uma grande compositora, uma compositora de mão cheia. Que lindo.
E quando ela desceu do altar, eu fiquei sentado na coluna. Parece. A impressão que eu tinha, pastor, é que ela estava cantando aquela canção para mim. Glória a Deus. Que ela estava olhando para mim. O Espírito Santo marcou aquele momento, né? Eu falei, você escreveu essa canção para mim. Eu lembro, eu até coloquei o pé numa coluna. Foi lindo, no fundo da igreja, e ela parecia que ela estava falando comigo. E ali você se derramou, né? E eu não consegui Aí você apaixonou pela canção. Me apaixonei pela canção. Quando eu cantei para minha esposa, ela se desfez em lágrimas também. E aí acontecia algo muito, muito diferente para nós. Ministerialmente, Deus estava realmente me remodelando. Quando eu cantava essa canção nas igrejas, as pessoas estavam sendo ricamente abençoadas. A fé de muita gente restaurada, só que ainda tinha uma incógnita. Toda vez que eu saía da igreja, eu ainda visitava a minha filha, ou visitava minha filha à tarde, e à noite estava ministrando. Mas Deus foi caminhando com a gente, nós conseguimos chegar até aqui, graças a Deus. Com certeza você cresceu muito nesse tempo. Tem uma frase que eu me agarrei, e eu tenho usado sempre, desde que aconteceu isso com a gente, que cada vez que a nossa fé é aprovada, nós temos a chance de crescer um pouco mais. Com certeza. Vamos continuar esse bate-papo. Daqui a pouquinho a gente volta. Um rápido break.